Olá, boa tarde. Meu nome é Fábio Henrique Alves Calderon e hoje vamos fazer uma atividade prática do capítulo 18, exercício F. Vamos aprender o volume do cone. Bom, como vamos descobrir o volume do cone? Bom, nós iremos construir um cone e um cilindro de mesma altura e mesma base, aí depois a gente vai comparar eles e com isso a gente pode obter o volume do cone. Nosso primeiro passo vai ser confeccionar o cone, só que a gente tem que fazer ele da mesma altura do cilindro. E como que a gente vai saber qual que é a altura do cone se não dá para colocar uma régua lá dentro? E aí, além do mais, ele tem que ser da mesma base do cilindro. Então, no caso, a gente não pode simplesmente pegar um cone e sair cortando uma altura X, né? Então, para isso a gente vai olhar essa figura aqui, né, onde a gente pode ver que dentro do cone existe um triângulo retângulo, né, com altura H, raio R, e a hipotenusa dele é o comprimento da face do cone, que a gente está chamando de G, né? Para simplificar as contas, a gente vai usar nosso triângulo pitagórico, né, que é o famoso triângulo lado 3, 4, 5. Então nosso raio vai ser 3 centímetros, nossa altura vai ser 4 centímetros e o G, que é a largura da face, vai ser 5 centímetros. Então, nós temos que construir a figura planificada do cone com raio 5. Só que ele tem que ter o mesmo perímetro que uma circunferência de raio 3. Como que a gente consegue isso? Simples. Qual que é o perímetro da circunferência de raio 3, que é a base da figura? Né? Ela é 2πr, né? 2 por π vezes r. R é 3, então ele é 6π. E agora vamos dividir por quanto? Por 5, que é o raio da figura planificada do cone. Aí a gente sabe qual que é o ângulo que a gente precisa completar. Aí nossa proporção vai ser de 6 quintos de π, sabendo que π é igual a 180 graus, 6 quintos de π dá 216 graus. Então você vai fazer uma semicircunferência, né, de 216 graus com 5 centímetros de raio com a ajuda de compasso transferidor. E aí você vai deixar uma pequena bordinha igual a essa figura aqui, de altura de 5 milímetros, que ela vai ajudar a fazer a fixação da cola. Aqui a gente pode ver o passo a passo da construção do nosso cone. Mas nesse caso aqui, nosso cone é sem a base, porque a gente precisa preencher ele para descobrir qual que é o volume dele, né? Então por isso que a gente não fez a circunferência da base. Agora nós vamos fazer a segunda parte, que é confeccionar o cilindro. O cilindro, a planificação dele é bem mais simples, né? Mas lembrando que a gente tem que usar as mesmas medidas do cone. Então a planificação do cilindro é basicamente um retângulo, né, de altura H e largura de 2πr, né? Porque ele vai enrolar, ele vai ter o mesmo perímetro que a circunferência da base, que é a mesma circunferência da base do cone. A altura é igual do cone, vai ser 4 centímetros, né? E a largura, como é 2πr, a gente adotou como um resultado 18,8 pela aproximação, né? 2 vezes r, que dá 2 vezes r, que dá 6, vezes π, que dá 18,8. E também temos que fazer a circunferência, né? Aí você vai precisar da ajuda de um compasso, né? Você faz uma circunferência de diâmetro de 2r, né? Que dá um diâmetro de 6 centímetros. Você pega o compasso, faz a distância dele de 3 centímetros e faz a circunferência. Lembrando que você tem que deixar, como está na figura, né, uns pedacinhos da lateral e na base para você ajudar na cola, né? Você deixa ali uma distanciazinha de meio centímetro para depois, na hora de você colar, você ter espaço de papel para colar e sobrepor um pedaço ao outro, sem perder medidas. Aqui nós já temos
o passo a passo, né? Que é primeiro construir a figura, aí depois a parte do recorte, né? Vocês podem ver que não precisa fazer muita precisão na hora de fazer o corte das pontinhas da base. Não pode ser uma fita inteira, né? Essa parte de baixo, porque senão na hora de dobrar ela vai amassar. Então vocês têm que fazer pequenas pontinhas, né? Não precisa ser muito precisa não, que na hora de dobrar, né, elas se juntam, né, e fazem a voltinha da circunferência. Bom, agora chegou a melhor parte, a hora de fazer o experimento. Agora fica a pergunta para vocês. Você pegar e encher o cone, né? Quantas vezes precisa encher o cone e despejar dentro do cilindro para você completar o cilindro? Antes de começar o experimento, quantas vezes vocês acham que são necessárias encher o cone e despejar dentro do cilindro? Depois de vocês pensarem, né, façam o teste. Peguem, pode ser com arroz, pode ser com milho, lentilha, né? Tem que ser uma coisa pequena, né? Com grande quantidade, né? Farinha não recomendo muito não, porque vai fazer muita bagunça, né? Aí vocês vão e deixam bem rente a altura do cone, né? E depois despejam no cilindro até ficar rentinho a altura do cilindro. Me digam quantas vezes foi necessário você fazer essa transferência do cone para o cilindro.